É assim, se essas múltiplas candidaturas, dentro da minha análise e minha visão política, se não passarem? Não, se essas múltiplas candidaturas não forem evidentes, se, por exemplo, a Comissão Nacional Preparatória vetar, por exemplo, sim, se vetar, por exemplo, as candidaturas dos outros pré-candidatos, por alguma anomalia que eles possam dizer ou possam efetivamente identificar, é que os militantes já não vão aceitar que seja uma anomalia, porque o processo já começa viciado. Se o presidente João chega até dezembro como candidato único, porque depois achas que essa é a intenção? É a intenção, claro que é a intenção. Claro que é a intenção. Se chega até dezembro, na altura do Congresso, como candidato único, o partido vai começar a desmoronar. A partir das bases, por quê? Porque mas poderá haver confusão? Não digo confusão. Os militantes vão deixar de dar crédito ao MPLA. As bases vão deixar de dar crédito ao MPLA. Sabe por quê? Porque as bases não querem o presidente João. Quais são? Fora do poder, o João Lourenço corre risco de vida. Eu não tenho qualquer dúvida sobre isso. Ele pode ter medo. Mas medo de quê? É medo de fazer o que ele fez o presidente Eduardo Santos. Isso nós todos sabemos. O que é que o presidente João fez? O que é o presidente Gese? O que é que ele fez? Maltratou. Então ele combateu a bicefalia, agora ele quer novamente a bicefalia. Às vezes na política não vale tudo. Às vezes na política não vale tudo. Às vezes na política vale ponderar algumas questões, vale... Achas que o presidente João Lourenço não está a ter bom senso? Nunca teve bom senso. E o presidente João Lourenço traiu-nos a todos, os angolanos e militantes do MPLA. Eu próprio fiz campanha em muitos, em 2017 e 22, presidente João, e traiu-nos a todos. Traiu-nos a todos. Traiu o presidente Eduardo Santos e a todos os angolanos e a todos os militantes. E o que eu estou a dizer, e que eu queria dizer para retomar a palavra e depois continuarmos, é que os militantes vão deixar de acreditar no MPLA. E depois o que é que vai acontecer? Nas bases, nos CAPs, já costuma estar as moscas. Então não vai aparecer ninguém para as reuniões dos CAPs. Porque vão deixar de acreditar. Se o presidente João vai sozinho, ou aparece um outro candidato... Está a ver conforme o presidente João recolheu 11 mil assinaturas? É impossível, em 2 dias. Então, pode aparecer um outro candidato fictício, dos bastidores do presidente João, um candidato que eu sempre disse de faz de contas, para concorrer com ele, de fachada. Pode aparecer um... Pode aparecer, sim. Pode. Ele pode, como coordenador da Comissão Nacional Preparatória, ele pode chumbar a candidatura dos 3 candidatos já existentes, né? E meter um de faz de conta para concorrer com ele e acertarem tudo nos bastidores. Olha, eu vou ganhar, eu vou ser presidente. Por exemplo, o camarada Ju Martins, professor Ju, qual é a câmara essa, né? Professor João de Azevedo Martins, quadro senior do MPLA. Ei, professor Ju Martins, estou decepcionado. Não, mas por quê? Não. Por quê? Porque João Martins falou, por exemplo, de bicefalia, 2 cabeças, um corpo e tudo mais. Não, mas é assim, Vitor, quando o camarada João Martins fala decepcionado porque é um grande quadro, é um grande jurista. Então, calma, deixa-me só acabar. Está a ajudar o presidente João a fundar o MPLA, não pode. A troco de quê? Eu não sei, eu não vi nada. Eu só estou decepcionado porque mas camarada, deixa-me só dizer. Qual é a irregularidade que João Martins cometeu então aqui? Só por facto de ter sido mandatário, ele devia negar por conta da irregularidade? Mas claro que sim! Deveria negar? Claro que sim. Eu, Valdir Cônego de Sá Consciência, eu não posso ser mandatário de um pré-candidato que começou já com fraude. Não, mas significa, não, calma aí, vamos devagar. Significa que o camarada João Martins fez esse jogo de bastidor com o presidente João. Não tem como. Hoje ele tirar as pastas pelos vídeos, pasta de Malange, pasta da Lunda Norte, pasta... Onde é que se recolheu? Quando é que se fez essas recolhas de Malange? Quando? Quando é que o camarada João Martins... Quando é que se fez? Se o próprio pré-candidato só anunciou, o próprio presidente só anunciou no sábado. Quando é que se fez intenção. Isso? Não, a intenção, só ainda a intenção.
E hoje formaliza. Nem teve ainda autorização o presidente João não teve autorização da submissão de candidatura para recolher as assinaturas. Essas assinaturas apareceram como? E como é que a subcomissão de candidaturas recebe as candidaturas? E como é que o presidente, como é que o mandatário, o camarada João de Azevedo, o camarada João Martins, leva descaradamente? É desavergonhado. Quer dizer, é uma vergonha, é uma tamanha vergonha para o partido. Quer dizer, nós ouvimos falar de batotas que o nosso partido faz nas eleições gerais. Mas isso que o camarada João Martins fez hoje, isso leva a oposição a pensar, né, que afinal eles têm, ou a sociedade civil a pensar que afinal eles têm tido razão de dizer que o MPLA é batota. Então uma batota dessa assim, que não precisa óculos, a olho nu, isso não se faz, Vitor. Não se faz. Os militantes do MPLA estão mais atentos, estão mais observadores. E vou dizer mais, vou mais longe. Os militantes do MPLA querem ver um MPLA mesmo democrático. Eles querem mesmo uma verdadeira festa de múltiplas candidaturas. Então, e por que o MPLA, sendo um partido maioritário, um partido com 50 anos de governação, com muitos anos de história e tal, poderoso, por que não consegue se democratizar? Onde é que é o medo? Onde é que está o problema? Bom, é a gênese. O MPLA é um partido que, como sabes muito bem, é um partido filho do... É um gigante com pés de barros. Sim, é um partido que é filho do comunismo radical, marxista-leninista, é um partido filho da ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, e sabes muito bem como é que as coisas funcionavam no partido único. Mas eu no partido único, em relação agora ao multipartidarismo, e eu faço duas comparações. Uma positiva, no tempo do partido único, eu faço uma comparação positiva no tempo Partido Único em relação ao MPLA. Sabia, e tu sabes disso, Vitor, sabes, nós em Malange, no tempo do Partido Único, o MPLA estava mais próximo do povo. Uhum. Sim. Havia até aquele, o MPLA, o povo é MPLA. Mas já não é isso. Agora já não. O MPLA no partido... Imagina só, o MPLA no Partido Único, no Partido Único mesmo, do comunismo, estava mais próximo do povo. Então, agora, que depois de 92 depois de 2000, depois, não, 92 mesmo, depois das eleições de 92, quando o MPLA aceitou o sistema de multipartidarismo de democracia, né, e capitalismo e tudo mais, as coisas mudaram. O MPLA começou a afastar-se do povo. Ou seja, o MPLA era um partido que convivia com o povo, com as dificuldades do povo. Hoje não. Hoje, os militantes do MPLA tinham uma coisa que dizia assim: o MPLA é para quem merece, não para quem quer. E é verdade. O MPLA era para quem merece, não para quem quer. Hoje, quem quer e entra no MPLA, mas entram por oportunismo. Valdir, mas falaste há pouco tempo desta questão do mais velho João Martins, que nós estamos a ver aqui nas imagens, ele não deveria aceitar. Não. Portanto, ele faz parte desta irregularidade, está a promover esta irregularidade. Mas há aqui uma questão. Rui Pinto de Andrade diz que, e num direito de resposta que pediu no Clube Capa, eu estive a ler, portanto, diz o seguinte, que se tivesse sido contactado para assumir a função de mandatário da candidatura do camarada presidente João Lourenço, teria aceitado com elevada honra, espírito de missão e profundo sentido de responsabilidade partidária. Como é que se podia... E a minha pergunta é, por que, afinal de contas, João Martins não é o único? Não, não é. O ministro da Juventude e Desportos também faria a mesma coisa, portanto não. Mas é assim. Por que se aceita uma coisa dessas? Como é que esses senhores com ele até no texto que está publicado diz: eu sou um militante, 40 anos de experiência. Sim, eu li o texto. Vertical. Eu li o texto. Disciplinado. Eu li o texto. Leal. Eu li o texto. Mas é assim. Podia ser o camarada Rui Falcão Pinto de Andrade, podia ser o camarada João Martins, João de Azevedo Martins, podia ser qualquer um camarada do secretariado, ou mesmo do Bureau Político, ou mesmo do Comitê Central, podia ser qualquer mandatário. Mas é assim, desde que o presidente João partisse de pé de igualdade com os outros
pré-candidatos, ou seja, desde que o processo começasse de igual para igual, sem irregularidades. Então, Agora, quando aparece um mandatário, um quadro sênior do partido, como o camarada Ju Martins, ou, por exemplo, Rui. não, mas eu não quero falar do camarada Rui Falcão. Isso é uma coisa dele e do Clube Capa, que fez algum artigo qualquer, né? Eu não quero falar. O que eu estou a dizer é que qualquer um deles podia, mas desde que o processo começasse bem, sem vícios, sem irregularidades. Agora, o camarada Ju Martins, como jurista, sabe dessas infrações. Ele sabe dessas infrações. Ele é jurista e um muito bom jurista. Então, se ele sabe dessas infrações, então é porque ele, nos corredores com o presidente João, combinaram essa batota. Então, o camarada Ju Martins com o presidente João são batoteiros. Ou seja, toda essa corja, desculpa que eu diga e chame esse termo, toda essa corja desses camaradas, é que vão afundar o nosso MPLA. Eles têm um objetivo. Afundar o MPLA. Matar o MPLA. Porque o camarada Ju Martins sabe. Mas por quê? Eu vou dizer uma coisa. O camarada Ju Martins é secretário para os assuntos eleitorais. Olha, eu nunca falei nada. Vai ser a primeira vez que eu vou me pronunciar sobre determinados camaradas. Eu nunca me pronunciei abertamente, publicamente. Então espera, respira um bocadinho. O camarada Ju Martins é um camarada que é secretário para os assuntos eleitorais do partido desde o presidente Eduardo Santos. Ele conhece bem a máquina e como funciona. Está a ver? Como funciona com bem ou mal? Bem mal também. Né? Bem mal, né? Pronto. E não é admissível que o dono do camarada João Martins está a vir, projetado pelo presidente José Eduardo Santos, falecido José Eduardo Santos, conhecendo o partido como conhece, crer que o MPLA afunde. E eu vou dizer por que o MPLA vai afundar. O camarada João Martins e todos os outros secretários do Biro Político e membros do Biro Político do Comitê Central e até das estruturas intermédias, não se precisa estudar para ver que o presidente João granjeou uma grande impopularidade a nível da militância, dentro do partido, dos simpatizantes e amigos e até da sociedade em geral. E eu já disse isso muitas vezes, vou tornar a dizer, se o presidente João passa como presidente do partido em dezembro e ele vai presidir a reunião do Biro Político, porque quem propõe o Biro Político é o presidente do partido. Então, se o Congresso... Deixa eu explicar isso rápido, Vitor. À vontade. Se o Congresso elege, se os congressistas e os delegados ao nono Congresso elegem o presidente João como presidente do partido em dezembro, o que vai acontecer é que o presidente João vai propor a lista dos membros do Comitê Central e a lista do Biro Político. Quando aprovarem a lista do Biro Político, sabe o que é que vai acontecer? Quando o Comitê Central aprovar a lista do... Sabe o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é o presidente João, na primeira reunião que vai orientar do Biro Político para as candidaturas, o cabeça de lista presidente da República pelo MPLA, ele vai fazer passar a candidatura que ele quiser. E essa é a intenção dele. E como já estamos a ouvir falar, indo mais para além, e nós estamos a ouvir falar, e como se diz, não há fumo sem fogo, não é? Estamos a ouvir falar de quê? De que a sua esposa, camarada Ana Dias Lourenço, né, já indicou, como é que se diz juridicamente, esqueci-me, indicou, né, não, ajuda-me, juridicamente, como se diz quando a gente vai... O advogado, quando um advogado de renome, para retirar a nacionalidade, para fazer a renúncia da nacionalidade. Claro. E então já se diz isso, que o presidente João, sendo o presidente do MPLA, vai indicar a esposa como presidente da República. Mas isso também, as pessoas também não vão levar esse dano leve, porque vão dizer... Não, mas pera, agora uma coisa, não vamos levar de dano leve como? Viu o apelo da camarada Xé dos Santos? Viu a pena? Ela pede encarecidamente ao Comitê Central que faça alguma coisa. Por quê? Porque os próprios secretários do Biro Político já estão na mesma senda com o presidente João. Então significa que isso foi bem cozinhado. Esta coisa do presidente João ser
Mas há outra questão que também se levanta, Valdir, que é, por exemplo, citou-se aqui a expressão candidatura direta, foi utilizada pelo próprio porta-voz do Eu posso MPLA explicar isso. na comunicação. O que é que isso quer dizer? Candidatura direta é o que é? O vosso estatuto prevê essa questão da candidatura direta? Sim, o regulamento também eleitoral prevê. Ok. Epa, Vitor, já imaginei se eu não soubesse essas coisas. Estava mal aqui, ficava encravado. A candidatura direta é a candidatura... Presta atenção então, né? Estou a ouvir. A máquina, né? Eu tenho que olhar para as máquinas, para tudo e tal, mas fala. A candidatura direta é a candidatura que o militante faz por si mesmo, sozinho, por sua iniciativa, mas que vai ter o apoio das subscrições, que são as 5.000 assinaturas. Essa é a candidatura direta. É o que o presidente João fez. Tá vendo? Mas agora, eles chamam isso de candidatura direta, mas na verdade é indireta. É indireta, porque o presidente João está a levar vantagem, porque a candidatura indireta é aquela que se faz através do organismo que pode, excepcionalmente, por exemplo, e é o que ele queria. Ele queria fazer passar a sua candidatura de forma indireta, que a candidatura de forma indireta é aquela que, excepcionalmente, o birô político, o organismo, pode propor. Também está previsto no regulamento eleitoral, e ele queria fazer passar isso. Queria fazer passar dessa forma. Mas ali mesmo é que não havia de dar certo. Porque se os outros estão a fazer candidatura de forma direta, ele também tem que fazer de forma direta, que é por sua livre iniciativa, vontade de fazer e depois ir buscar as subscrições. A ver, isso está no regimento e está no regulamento eleitoral. E está nas bases gerais do 9º Congresso também. O regresso dos processos adormecidos. Em Angola, os processos judiciais têm um estranho comportamento. Alguns morrem rapidamente, outros desaparecem durante anos. E certos processos acordam exatamente quando a política começa a mexer. O caso envolvendo o general Higino Carneiro levanta precisamente essa pergunta incômoda. Segundo informações tornadas públicas, a Procuradoria-Geral da República terá sido orientada a reativar um processo antigo relacionado com a aquisição de viaturas, mesmo depois da retirada da queixa pelo próprio empresário envolvido. E aqui começa o verdadeiro debate. Porque, juridicamente, pode até existir enquadramento para o Estado continuar a investigação. Isso acontece em muitos países. O problema não é apenas legal, o problema é político. E em Angola, quando justiça e política parecem demasiado sincronizadas, o povo já aprendeu a desconfiar. Higino Carneiro não é um cidadão qualquer. É uma figura histórica do MPLA. Um homem com influência militar, política e empresarial, e alguém cujo nome voltou recentemente ao centro das conversas sobre sucessão, equilíbrio interno e futuro do partido no poder. Coincidência? Talvez. Mas, em política africana, coincidências repetidas costumam ter patrocinador. O mais interessante neste caso não é apenas o processo, é a mensagem. Quando começam a surgir notícias sobre possível bloqueio de contas, limitações de saída do país e envolvimento de familiares, já não estamos apenas perante um processo judicial comum. Estamos perante uma demonstração de força. O Estado deixa de comunicar apenas através dos tribunais, passa a comunicar através do medo. E esse é sempre um terreno perigoso, porque há uma diferença enorme entre combater a corrupção e gerir adversários internos. Se o combate à corrupção parecer seletivo, perde força moral. Se parecer estratégico, perde credibilidade. E se o povo começar a acreditar que alguns processos são ativos conforme conveniências políticas, então a justiça deixa de ser vista como justiça e passa a ser vista como arma. João Lourenço construiu grande parte da sua imagem pública em torno da luta contra a corrupção e do confronto com figuras antes consideradas intocáveis. No início, muitos angolanos apoiaram essa postura. Havia sede de mudança. Havia esperança de limpeza institucional. Mas hoje a pergunta já não é: há combate à corrupção? A pergunta é: quem decide contra quem ela avança? Porque quando determinados processos aparecem exatamente nos momentos de maior tensão política interna, até os mais distraídos
começam a levantar a sobrancelha. Esse alguém a quem eu vou passar o testemunho não pode estar mais cansado do que eu. E há um detalhe que o poder às vezes esquece. Figuras históricas humilhadas raramente desaparecem silenciosamente. Algumas recuam, outras reorganizam-se e algumas transformam-se em símbolos para setores insatisfeitos dentro do próprio sistema. Talvez o maior risco para Angola já não seja a corrupção. Talvez seja a erosão da confiança pública nas instituições. Porque um país aguenta pobreza, aguenta crises, aguenta austeridade. Mas quando o cidadão começa a acreditar que a justiça depende do calendário político, o sistema inteiro começa lentamente a perder a autoridade. E isso nenhum tribunal consegue condenar. O texto é de Rebelo dos Santos. Edição e voz, Vítor Hugo Mendes. Subscreve o canal. Estou onde tu estás. Gravei. Agora. Um tempo a esta parte, eu tenho vindo a fazer alguns vídeos e na qual estes vídeos têm denunciado irregularidades neste processo das múltiplas candidaturas ao 9º Congresso do MPLA. E num dos vídeos que eu fiz no dia 1 de maio deste mês, eu disse que o presidente João não era, e até hoje em que estamos a falar também, portanto, hoje já portanto, conhecemos que o seu mandatário deu a entrada do processo na submissão de candidaturas, mas não tinha que ser assim. Quanto à comunicação do secretário do Bureau Político do Comitê Central do DIP de Informação, Esteves Hilário, não me surpreendeu porque o processo já vinha com irregularidades. Como é que o secretário do DIP, no sábado, a dar a conhecer à sociedade angolana, o público angolano, aos militantes do partido, amigos e simpatizantes, a intenção do presidente... Sim, ele falou intenção. Intenção do presidente João recandidatar-se. E hoje, segunda-feira, já o seu mandatário, o camarada João de Azevedo Martins, João Martins, dá a entrada do dossiê em menos de 48 horas, ou em 48 horas, com 11 mil assinaturas. Isso é impossível, isso em 40... Sabendo que as necessárias, o mínimo são 5 mil. São 5 mil assinaturas. Apresentou mais do dobro, não é? Sim, e em 48 horas, mesmo o presidente João, o presidente cessante, não era possível 11 mil assinaturas recolherem em 48 horas. De sábado para hoje, segunda-feira. O que aconteceu na verdade? O que aconteceu na verdade foi o que eu já tinha dito. Houve várias denúncias a nível das estruturas intermédias, a nível dos comitês comunais, municipais e até mesmo provinciais, e a nível da base também, dos CAPs, em que alguns militantes foram coagidos a assinarem fichas sem saberem do que se tratava, que se era ficha de apoio a quem. E foram coagidos, ameaçados a perderem o emprego e tudo mais. Houve muitas denúncias e, afinal de contas, hoje já conseguimos compreender que essas denúncias foram verdadeiras, porque, afinal de contas, o presidente João, como se diz, por detrás desse todo o processo, ele já tinha começado a recolher as assinaturas. Portanto, ele só aparece no sábado a anunciar a sua intenção de se candidatar, mas, afinal, o trabalho de campo já tinha sido feito. E isso é uma fraude, é uma irregularidade muito grande para o processo. E, como disse alguém ali nos grupos das redes sociais do Facebook,
Portanto, isso não é uma pouca vergonha, isso é uma grande vergonha. Eu penso que a nossa luta, principalmente do pioneiro da democratização do partido MPLA, o engenheiro Antônio Venasco, que começou, e depois eu continuei. A nossa luta não podia ser uma luta desmerecida. O partido devia compreender que o partido não pode parar no espaço e no tempo. Os modus operandes, já agora no sistema de múltiplas candidaturas dentro do partido, mas os modus operandes continuam a ser os mesmos da monocandidatura, ou seja, de candidatura única, ok? E isso não funciona dessa forma de acordo com os estatutos. Uhum. O presidente João, se formos a ver digamos, esta entrega do processo que foi feito hoje pelo seu mandatário, é inválida. E eu posso explicar porquê. Então por quê? Porque o presidente João, ele teria de começar o processo na base, na organização de base, em que ele funciona conforme os outros pré-candidatos, nomeadamente o engenheiro Antônio Venâncio, José Carlos de Almeida, general Higino Carneiro fizeram, e que foram orientados pela submissão de candidaturas na pessoa do coordenador, que é o camarada Job Capapinha, que é: caros pré-candidatos, vocês vão ter de escrever, de acordo, aqui nos estatutos, de acordo a linha capa do número 31 dos estatutos do partido, vocês vão ter que ir até a vossa organização de base, ao vosso CAP, escreverem para o vosso CAP a manifestar essa intenção de se candidatar, e só depois é que venham para aqui, para a subcomissão de candidaturas, para poderem também dar a entrada da carta sobre a vossa intenção de se candidatar. O presidente João também tinha de passar por esse processo, porque o artigo 115 dos nossos estatutos fala sobre a campanha eleitoral. Ele diz assim: a todos os candidatos e listas concorrentes é garantido tratamento igual para a realização das suas campanhas eleitorais. Ou seja, o presidente João não tem privilégios e nem deve ter privilégios, porque não é um militante especial. Ele tinha de cumprir com as normas estabelecidas no estatuto, de acordo com esse artigo 115 dos estatutos do partido, como os outros fizeram, para poder apresentar a sua pretensão de candidatura. Só ali é que o presidente João devia ir para o Birô Político, também, que é um organismo em que ele pertence, e dar a conhecer. Mas há um senão. Da Gil Martins. E o camarada Gil Martins subscreve a minha tese. O camarada Gil Martins disse que os membros do Birô Político são indicados pelo presidente do partido, os membros do secretariado do Birô Político são indicados pelo presidente do partido, e por isso é natural que eles apoiem as decisões do presidente do partido, e que se ele se propõe a uma candidatura e eles são propostos por si para trabalhar com ele pelo menos até dezembro, o vão apoiar. Então o camarada Gil Martins acabou de confirmar aquilo que eu disse no meu áudio de ontem, que caso o camarada João Lourenço consiga reeleger-se presidente do MPLA, os membros do Birô Político vão de cruz assinar embaixo do nome que o camarada João Lourenço indicar como presidente da República ou candidato a presidente da República, seja quem for, seja esposa, seja filha, seja uma pessoa que não é militante e eles acham que deve, ou que é militante há 15 anos, mas que não tem legitimidade, não tem peso, os militantes não querem, mas que o presidente quer impor, porque é um pau-mandado seu, o Birô Político vai aprovar. O camarada João Martins já deixou muito claro qual é a sua posição, falou em nome dos seus colegas do Birô Político, são 103 pessoas, onde se incluem ele próprio, dizendo que são paus mandados e capazes do presidente João Lourenço. Eu não estou a difamar ninguém, o camarada João Martins é que disse. Por outras palavras, somos paus mandados e capazes do presidente João Lourenço. Foi ele que nos indicou para o Birô Político e, como tal, vamos apoiar todas as suas decisões. Assim é que ele está a dizer a todo mundo, de antemão, que se vocês elegerem o presidente João Lourenço como presidente do MPLA, ele vai indicar quem ele quiser como candidato a presidente da República, e nós, os seus pau-mandados que ele pôs aqui, vamos subscrever. A declaração do camarada João Martins, por outras palavras, e trocada em miúdos,
Estou aqui a cumprir ordens superiores, porque sou subordinado direto indicado pelo presidente João Lourenço, quer eu, quer os outros 102 membros do Birro Político. Como tal, estamos obrigados a apoiá-lo. Salvem-nos, Comitê Central, por favor, porque nós aqui estamos de mãos atadas por subordinação estatutária e hierárquica. Por outras palavras, ouçam esse meu áudio, ouçam outro áudio em que eu disse que, por outras palavras, o Camada João Martins estava a dizer que eles, o BP, são para os mandados do presidente João Lourenço, e depois vejam o vídeo do Camada João Martins a falar, a ver se não é isso. O sumo, se não é mesmo esse o sumo da questão. Salvem-nos, Comitê Central, salvem-nos, militantes, nós estamos de mãos atadas, somos subordinados, foi ele que nos indicou para estes cargos, e nós temos que obedecê-lo e apoiá-lo porque somos seus subordinados indicados por si. Portanto, salvem-nos, Comitê Central, salvem-nos, militantes. Valdir, o que é que dizes? Bom, é um apelo que a camarada Xé dos Santos faz. Certíssimo? A leitura é certa? Sim, absolutamente certa. Porque isso que o camarada João Martins disse não condiz com a verdade. Quem é que disse que por ser secretário, que os secretários do presidente cessante são obrigados a apoiar a recandidatura dele? Não são. É aí onde eu digo que o nosso partido, o MPLA, continua sempre com o sistema do sistema político do comunismo marxista-leninista e não quer sair disso. Achas que, Valdir, achas que as atitudes e as posições que o partido está a tomar com a nova liderança contrastam e no piorio aquilo que costumava ser com o presidente José Eduardo Santos? Sim. O partido piorou substancialmente. Piorou, porque o objetivo, né, os processos sociopolíticos tendem a melhorar. O processo de socialização política das organizações políticas é para melhorar, não é para parar no tempo ou até retroceder. Uhum. Se nós fazemos uma comparação, ou dizemos assim, se o partido resolveu abrir-se para as múltiplas candidaturas, deve cumprir categoricamente. O partido resolveu-se ou foi forçado a? Não, foi forçado, foi forçado e ainda assim tem essa debilidade porque vê como é que a direção do partido está a extrapolar os estatutos, os regulamentos, os próprios regulamentos que foram aprovados pelo Comitê Central. O apelo que a camarada Xé faz ao Comitê Central é legítimo. Por quê? Porque o Comitê Central é o único órgão abaixo do Congresso que pode travar isso. É o único órgão. Até porque, de acordo com o regimento do nono Congresso, o regimento eleitoral do nono Congresso, e de acordo também às bases gerais do nono Congresso e o regulamento eleitoral, né? Mesmo depois das candidaturas serem validadas, ainda vão passar pelo Comitê Central. Porque há uma submissão, chama-se a submissão de relatório do Comitê Central. Porque depois da submissão de candidaturas, depois de recolher tudo e validar validar determinadas candidaturas e anular outras, vai passar esse dossiê para a submissão de relatório do Comitê Central para aprovar também. Ainda tem esse, o que quer dizer que a candidatura do presidente Lourenço pode ser cancelada em função de um conjunto de irregularidades que estão a ser cometidas, não? Os pré-candidatos que estão agora na corrida é que devem juntar-se. Portanto, se eu tivesse como pré-candidato na altura, devem juntar-se e ver qual era o melhor posicionamento que devem tomar. Em conjunto. Em conjunto, por quê? Porque se o processo começa a ser, já começou viciado, com fraudes, o que tem que se fazer é escrever os pré-candidatos, né? Isso se eles entenderem fazer, têm que escreverem, anotando todas essas irregularidades, essa fraude à Comissão de Disciplina, Ética e Auditoria do Comitê Central, e sobretudo na Comissão Nacional Preparatória, que é
né, portanto, que foi criada pelo Comitê Central para preparar todo esse processo do 9º Congresso do partido. Valdir. Primeira irregularidade. O presidente João Lourenço recolheu as assinaturas sem a orientação e a autorização da subcomissão de candidaturas. Essa é a primeira irregularidade. Recolheu as assinaturas sem a orientação da submissão de candidatura. Okay. Essa é a primeira irregularidade. E segunda? Segunda irregularidade, o presidente João Lourenço até hoje não é pré-candidato. Eu não considero ele pré-candidato. O que é que ele é, então? Porque a segunda irregularidade, o presidente João Lourenço não cumpriu com os times? Os times também, mas com o previsto no estatuto. O presidente João Lourenço tinha de escrever para a organização de base, nomeadamente por seu CAP, onde ele pertence, e se um dia, não sei se desde que o presidente João Lourenço, eu acho que o presidente João nunca participou numa reunião do CAP, desde que se tornou presidente. O presidente João não deve, mas devia escrever para o CAP, em que ele é membro, né, para dar a conhecer a intenção de ser presidente. E depois o CAP? E depois escrever também para a submissão de candidaturas. Levar essa carta do CAP, né, assinada, que deu a entrada para a submissão de candidatura. Então quer dizer que o presidente fez um corta-mato. O presidente começou do fim. No Bureau Político seria a última instância. A última instância para dar a conhecer. E tem um senão que eu estava aqui a dizer, que é assim. A Comissão Nacional Preparatória é composta, quem coordena é o presidente do partido, e é composta pelo presidente do partido, que é o presidente João, e depois tem a vice-presidente do partido, depois o secretário-geral, depois vem a Comissão de Disciplina, Ética e Auditoria, depois tem o Bureau Político, depois do Bureau Político, se não estou enganado, está o presidente do grupo parlamentar, depois tem a secretária-geral da OMA, nesse conjunto, na comissão, a composição da Comissão Nacional Preparatória para o 9º Congresso, e por último tem o secretário nacional da JMPLA. E ainda também os primeiros secretários provinciais do partido fazem parte da Comissão Nacional Preparatória. Agora veja só, o presidente, outra infração, o presidente João, o que é que faz? Ele, como coordenador da Comissão Nacional Preparatória para o 9º Congresso, foi anunciar nos membros do Bureau Político, que também são membros da Comissão Nacional Preparatória, que ele vai se candidatar. Quer dizer, isso quer dizer, eu nunca vi isso, nunca vi. E é falta de ética, e mais. O que que me parece? Me parece que o presidente João, mais um grupo de camaradas do secretariado, estão mesmo a coagir os membros do organismo, que é o organismo colegial, que é o máximo, o Bureau Político, e até mesmo os membros do Comitê Central, e mesmo nas bases e nas turmas intermédias, para que façam até, inclusive, um outro erro, façam, inclusive, campanha fora da época. Eu gostava exatamente de tocar neste aspecto. Valdir Cônego, o presidente dizia que era importante dar-se oportunidades aos jovens, afinal é ele o jovem a quem se está a dar a oportunidade. Por um lado. Por outro lado, é normal que por esta altura os governadores, por exemplo, do Kwanza Norte e da Lunda Sul estejam já a vir a público e com algumas pessoas ligadas à OMA, não conheço as pessoas naturalmente, mas estão lá, é do partido e tudo mais, a apoiarem o candidato, o pré-candidato João Lourenço. É normal? Não é normal, Vítor. Eu vou insistir em dizer que é assim, o presidente, na qualidade de coordenador da Comissão Nacional Preparatória, já vou responder essa pergunta, na qualidade de coordenador da Comissão Nacional Preparatória, que é um outro erro e grave, não pode ser pré-candidato. Não pode ser árbitro, não pode ser jogador, não pode ser dono da bola. Imagina, eu vou ler, depois eu leio aqui as competências da Comissão Nacional Preparatória e da Subcomissão de Candidaturas.
A ver, uma das competências, mesmo até sem ler, que eu sei de estudo, uma das competências da Comissão Nacional Preparatória é analisar e avaliar todo o processo das subcomissões da própria Comissão Nacional Preparatória. Ou seja, a subcomissão de candidaturas, que faz parte da Comissão Nacional Preparatória, depois vai ter que submeter todo este processo, quando recolherem todos os dados, os requisitos dos pré-candidatos para validar a pré-candidatura para a candidatura, eles depois vão ter que passar a submissão vai passar uma informação à Comissão Nacional Preparatória, que o coordenador é o presidente. E também é pré-candidato, é concorrente. Como é que fica? Então, o presidente o que é que vai fazer? Vai, um minuto só. Está bem. Bom, eu vou ver aqui algumas perguntas dos internautas quando estão a acompanhar. Deixava-me só acabar. Não, pode ir. E então, o que é que vai acontecer? O presidente é que vai analisar o processo dos outros pré-candidatos e tudo mais como coordenador nacional da Comissão Preparatória. O que é que diz então o Estatuto? Não, eu abri essa parte para responder a questão dos jovens, quando disse os jovens. Qual é a pergunta? Os jovens? Sim, os jovens, tem que se dar oportunidades aos jovens e tudo mais, não é? Então, não sei se aqui consegue ver, esse é o primeiro primeiro coletânea encontro. de documentos, primeiro encontro nacional do presidente do MPLA, camarada João Lourenço, com os primeiros secretários dos comitês de ação do partido. Sim. Pois, neste encontro, no discurso de abertura, desse encontro. Você não brinca com documentos, é mesmo contigo. Não, tu tem que estar documentado, porque não se pode falar sem documentos. Então, isso é que o camarada presidente disse, não sou eu. Ele disse assim: caros camaradas, muitos dos nossos jovens angolanos deram provas de estarem preparados para ocupar também importantes funções no aparelho do partido e do Estado. Lembra-se disso? Sim. Não lembra-se? O presidente falou isso. Depois, no outro ponto, deu o exemplo do presidente Eduardo Santos, que apenas com 37 anos de idade substituiu o presidente Neto por uma situação de morte do presidente Neto. No parágrafo a seguir, no terceiro, diz: vamos, por isso, continuar a apostar nos nossos jovens, prepará-los e dar-lhes todas as oportunidades de ascenderem até onde as suas capacidades permitirem, inclusive para a assunção dos mais altos postos de presidente da República. E eu aqui aumento também do partido. Sou presidente da República, do partido não. Então, afinal, o tal jovem é mesmo ele mais velho. Está a ver? O tal jovem... Foi o presidente que disse isso. Para promover os jovens, que até já tem jovens preparados, com competências para ocupar. Agora, então, os tais jovens que o presidente João disse que o partido tem e que estão preparados para ocupar grandes lugares e tudo, até para presidente da República e mesmo do partido, o tal jovem é mais o próprio presidente João. Valir, mas este comportamento, esta atitude, por exemplo, destes governadores e de outras pessoas que nas redes sociais vêm já garantir o seu apoio ao Presidente da República, estão também eles a ferir parte do estatuto do próprio... Estão a ferir, mas isso é propositado, O MPLA tem... que devia mudar, o MPLA tem esses modos operantes que está fora dos princípios da democracia interna do partido. É assim que normalmente o MPLA funciona. Mas nossos camaradas... Porque eu acho, e defendi isso também durante toda a nossa campanha, que só partidos verdadeiramente democráticos é que podem inspirar os países a abraçarem a democracia. Então, não se pode falar de democracia num país como o nosso sem que o partido que está no poder, o partido que formou o governo, não tenha esse espaço democrático que permita que os seus militantes, de forma livre, apresentem as candidaturas. Então, a nível das estruturas intermédias e das bases, tem que compreender que o partido, as múltiplas candidaturas é um facto. Então, temos que seguir as normas estatutárias. Não se pode fazer campanha fora de época. A campanha para os pré-candidatos, para os candidatos, agora são pré-candidatos, a campanha tem duração de um mês. Começa no dia 5 de novembro, ou dia 6 de novembro, e termina no dia 7
de dezembro. Ok. Um dia antes do... E, portanto, esta campanha que... Esta campanha pode-se fazer a nível dos militantes internamente, né? Pode ser campanha desportiva, assim, jogos, pode ser campanha cultural, música, dança, teatro, atos assim, simbólicos, simples. Mas campanha... O grande problema dos nossos militantes do partido que não estão a compreender que os outros pré-candidatos que não seja o presidente João, são, digamos, e os que estão a apoiar, por exemplo, o Engenheiro Venâncio, o José Carlos de Almeida, o General Higino, há militantes que a mente partidária e política ainda está quadrada, e ao cubo, desculpa esse termo, porque o que é democracia? Eu mandei-te um vídeo de um primeiro secretário, por exemplo, do Belas, e ela dizer ela dizer, e por acaso está dando mesmo show, né? E ela dizer que a democracia no MPLA é orientada e controlada. Uma democracia orientada e controlada é ditadura, não é democracia, porque democracia é liberdade de expressão, liberdade de estar, liberdade de manifestação, quer dizer, e é isso, é essa dificuldade que nós temos, que estamos a encontrar nos militantes do partido. A mente democrática ainda não está bem concebida. Um tempo a esta parte, eu tenho vindo a fazer alguns vídeos e na qual estes vídeos têm denunciado irregularidades neste processo das múltiplas candidaturas ao 9º Congresso do MPLA. E num dos vídeos que eu fiz no dia 1 de maio deste mês, eu disse que o presidente João não era, e até hoje em que estamos a falar também, portanto, hoje já portanto, conhecemos que o seu mandatário deu a entrada do processo na submissão de candidaturas, mas não tinha que ser assim. Quanto à comunicação do secretário do Bureau Político do Comitê Central do DIP de Informação, Esteves Hilário, não me surpreendeu porque o processo já vinha com irregularidades. Como é que o secretário do DIP, no sábado, a dar a conhecer à sociedade angolana, o público angolano, aos militantes do partido, amigos e simpatizantes, a intenção do presidente... Sim, ele falou intenção do presidente João recandidatar-se. E hoje, segunda-feira, já o seu mandatário, o camarada João de Azevedo Martins, João Martins, dá a entrada do dossiê em menos de 48 horas, ou em 48 horas, com 11 mil assinaturas. Isso é impossível, isso em 40... Sabendo que as necessárias, o mínimo de são 5 mil. São 5 mil assinaturas. Apresentam mais do dobro, não é? Sim, e em 48 horas, mesmo o presidente João, o presidente cessante, não era possível 11 mil assinaturas recolherem em 48 horas. De sábado para hoje, segunda-feira. O que é que aconteceu, na verdade? O que aconteceu, na verdade, foi o que eu já tinha dito. Houve várias denúncias a nível das estruturas intermédias, a nível dos comitês comunais, municipais e até mesmo provinciais, e a nível da base também, dos CAPs, em que alguns militantes foram coagidos a assinarem fichas sem saberem do que se tratava, que era ficha de apoio a quem. E foram coagidos, ameaçados a perderem o emprego e tudo mais. Houve muitas denúncias e, afinal de contas, hoje já conseguimos compreender que essas denúncias foram verdadeiras, porque, afinal de contas, o presidente João, como se diz, por detrás desse todo o processo, ele já tinha começado a recolher as assinaturas. Portanto,
ele só aparece no sábado a anunciar a sua intenção de se candidatar, mas afinal o trabalho de campo Já tinha sido feito. já tinha sido feito. E isso é uma fraude, é uma irregularidade muito grande para o processo. E como disse alguém ali nos grupos das redes sociais do Facebook, portanto, isso não é uma pouca vergonha, isso é uma grande vergonha. Eu penso que a nossa luta, principalmente do pioneiro da democratização do partido MPLA, o engenheiro Antônio Venâncio, que começou, e depois eu continuei, a nossa luta não podia ser uma luta desmerecida. O partido devia compreender que o partido não pode parar no espaço e no tempo. Os modus operandes, já agora no sistema de múltiplas candidaturas dentro do partido, mas os modus operandes continuam a ser os mesmos da monocandidatura, ou seja, de candidatura única, ok? E isso não funciona dessa forma de acordo com os estatutos. Uhum. O presidente João, se formos a ver digamos, esta entrega do processo que foi feito hoje pelo seu mandatário, é inválida. E eu posso explicar porquê. Então por quê? Porque o presidente João, ele teria de começar o processo na base, na organização de base, em que ele funciona conforme os outros pré-candidatos, nomeadamente o engenheiro Antônio Venâncio, José Carlos de Almeida, General Higino Carneiro fizeram, e que foram orientados pela submissão de candidaturas na pessoa do coordenador, que é o camarada Job Capapinha, que é: caros pré-candidatos, vocês vão ter de escrever, de acordo, aqui nos estatutos, de acordo a linha capa do número 31 dos estatutos do partido, vocês vão ter que ir até a vossa organização de base, ao vosso CAP, escreverem para o vosso CAP a manifestar essa intenção de se candidatar, e só depois é que venham para aqui, para a subcomissão de candidaturas, para poderem também dar a entrada da carta sobre a vossa intenção de se candidatar. O presidente João também tinha de passar por esse processo, porque no artigo vamos lá ver aqui, qual é o artigo 112 ou 13, se não estou enganado. Bom, o artigo 115, o artigo 115 dos nossos estatutos fala sobre a campanha eleitoral. Ele diz assim: a todos os candidatos e listas concorrentes é garantido tratamento igual para a realização das suas campanhas eleitorais. Ou seja, o presidente João não tem privilégios e nem deve ter privilégios, porque não é um militante especial. Ele tinha de cumprir com as normas estabelecidas no estatuto, de acordo com esse artigo 115 dos estatutos do partido, como os outros fizeram, para poder apresentar a sua pretensão de candidatura. Só ali é que o presidente João devia ir para o Bureau Político, também que é um organismo em que ele pertence, e dar a conhecer. Mas há um senão. No regimento... Vamos fazer o seguinte, Valdir, pegando neste teu senão, hoje nós ouvimos e recebemos pelas redes sociais um áudio da ex-deputada Tizé dos Santos falando ou explicando um determinado ponto que foi dito pelo mandatário João Martins. Vamos acompanhar este ponto, esta tradução, enquanto Valia também bebe aqui um pouco de água, mas queremos naturalmente pedir a si que subscreva o canal e que partilhe esta transmissão. Queremos atingir o máximo de pessoas, se faz favor. Vamos acompanhar essas palavras da deputada Tizé dos Santos. O camarada João Martins. E o camarada João Martins subscreve a minha tese. O camarada João Martins disse que os membros do Bureau Político são indicados pelo presidente do partido, os membros do secretariado do Bureau Político são indicados pelo presidente do partido, e por isso é natural
que eles apoiem as decisões do presidente do partido e que se ele se propõe a uma candidatura e eles são propostos por si para trabalhar com ele pelo menos até dezembro, o vão apoiar. Então o Camada João Martins acabou de confirmar aquilo que eu disse no meu áudio de ontem, que caso o camarada João Lourenço consiga reeleger-se presidente do MPLA, os membros do Bureau Político vão de cruz assinar embaixo do nome que o camarada João Lourenço indicar como presidente da República ou candidato a presidente da República, seja quem for, seja esposa, seja filha, seja uma pessoa que não é militante e eles acham que deve, ou que é militante há 15 anos, mas que não tem legitimidade, não tem peso, os militantes não querem, mas que o presidente quer impor, porque é um pau-mandado seu, o Bureau Político vai aprovar. O camarada João Martins já deixou muito claro qual é a sua posição, falou em nome dos seus colegas do Bureau Político, são 103 pessoas, onde se incluem ele próprio, dizendo que são paus mandados e capazes do presidente João Lourenço. Eu não estou a difamar ninguém, o camarada João Martins é que disse. Por outras palavras, somos paus mandados e capazes do presidente João Lourenço. Foi ele que nos indicou para o Bureau Político e como tal vamos apoiar todas as suas decisões. Assim é que ele está a dizer a todo mundo, de antemão, que se vocês elegerem o presidente João Lourenço como presidente do MPLA, ele vai indicar quem ele quiser como candidato a presidente da República e nós, os seus pau-mandados que ele pôs aqui, vamos subscrever. A declaração do camarada João Martins, por outras palavras, e trocada em miúdos. Estou aqui a cumprir ordens superiores porque sou subordinado direto indicado pelo presidente João Lourenço, quer eu, quer os outros 102 membros do Bureau Político. Como tal, estamos obrigados a apoiá-lo. Salvem-nos, Comitê Central, por favor, porque nós aqui estamos de mãos atadas por subordinação estatutária e hierárquica. Por outras palavras, ouçam esse meu áudio, ouçam outro áudio em que eu disse que, por outras palavras, o camarada João Martins estava a dizer que eles, o BP, são paus mandados do presidente João Lourenço, e depois vejam o vídeo do camarada João Martins a falar, a ver se não é isso. O sumo, se não é mesmo esse o sumo da questão. Salvem-nos, Comitê Central, salvem-nos, militantes, nós estamos de mãos atadas, somos subordinados, foi ele que nos indicou para estes cargos, e nós temos que obedecê-lo e apoiá-lo porque somos seus subordinados indicados por si. Portanto, salvem-nos, Comitê Central, salvem-nos, militantes. Valdir, o que é que dizes? Bom, é um apelo que a camarada Xé dos Santos faz. Certíssimo? A leitura é certa? Sim, absolutamente certa. Porque isso que o camarada João Martins disse não condiz com a verdade. Quem é que disse que por ser secretário, que os secretários do presidente cessante são obrigados a apoiar a recandidatura dele? Não são. É aí onde eu digo que o nosso partido, o MPLA, continua sempre com o sistema do sistema político do comunismo marxista-leninista e não quer sair disso. Achas que, Valdir, achas que as atitudes e as posições que o partido está a tomar com a nova liderança contrastam e no piorio aquilo que costumava ser com o presidente Eduardo dos Santos? Sim. O partido piorou substancialmente. Piorou porque o objetivo, né, os processos sociopolíticos tendem a melhorar. O processo de socialização política das organizações políticas é para melhorar, não é para parar no tempo ou até retroceder. Uhum. Se nós fazemos uma comparação, ou dizemos assim, se o partido resolveu abrir-se para as múltiplas candidaturas, deve cumprir categoricamente. O partido resolveu-se ou foi forçado a? Não, foi forçado, pronto, foi forçado e ainda assim tem essa debilidade porque vê como é que a direção do partido está a extrapolar os estatutos, os regulamentos, os próprios regulamentos que foram aprovados pelo Comitê Central. O apelo que a camarada Xé faz ao Comitê Central é legítimo. Por quê? Porque o Comitê Central é o único órgão abaixo do Congresso que pode travar isso. É o único órgão. Até porque, de acordo com o regimento do nono Congresso, o regimento eleitoral do nono Congresso, e de acordo também às bases gerais do nono Congresso e o regulamento eleitoral, né? Mesmo depois das candidaturas serem
validadas, ainda vão passar pelo Comitê Central. Ainda vão passar pelo Comitê Central. E o que é que Porque pode... há uma submissão, chama-se a submissão de relatório do Comitê Central. Porque depois da submissão de candidaturas, depois de recolher tudo e validar, validar determinadas candidaturas e anular outras, vai passar esse dossiê para a submissão de relatório do Comitê Central para aprovar também. Ainda tem esse, Mas o que passo. quer dizer que a candidatura do presidente Lourenço pode ser cancelada em função de um conjunto de irregularidades que estão a ser cometidas, não? Os pré-candidatos que estão agora na corrida é que devem juntar-se. Portanto, se eu tivesse como pré-candidato na altura, devem juntar-se e ver qual era o melhor posicionamento que devem tomar. Em conjunto. Em conjunto, por quê? Porque se o processo começa a ser, já começou viciado, com fraudes, o que tem que se fazer é escrever os pré-candidatos, né? Isso se eles quiserem entenderem fazer, têm que escreverem, anotando todas essas irregularidades, essa fraude à Comissão de Disciplina, Ética e Auditoria do Comitê Central, e sobretudo na Comissão Nacional Preparatória, que é, né, portanto, que foi criada pelo Comitê Central para preparar todo esse processo do 9º Congresso do Partido. Valdir, há pouco tempo havia um senão que te querias referir, e eu pergunto, quais são as principais irregularidades que o presidente João Lourenço já cometeu? Primeira irregularidade, o presidente João Lourenço recolheu as assinaturas sem a orientação e a autorização da subcomissão de candidaturas. Essa é a primeira irregularidade. Recolheu as assinaturas sem a orientação da submissão de candidatura. Okay. Essa é a primeira irregularidade. E a segunda? Segunda irregularidade, o presidente João Lourenço até hoje não é pré-candidato. Eu não considero ele pré-candidato. O que é que ele é, então? Porque a segunda irregularidade, o presidente João Lourenço não cumpriu com os times também, mas com o previsto no estatuto. O presidente João Lourenço tinha de escrever para a organização de base, nomeadamente para o seu CAP, onde ele pertence, e se um dia, não sei se desde que o presidente João Lourenço, eu acho que o presidente João nunca participou numa reunião do CAP, desde que se tornou presidente. O presidente João não deve, mas devia escrever para o CAP em que ele é membro, né, para dar a conhecer a intenção de ser presidente. E depois o CAP? E depois escrever também para a submissão de candidaturas. Levar essa carta do CAP, né, assinada, que deu a entrada para a submissão de candidatura. Então quer dizer que o presidente fez um corta-mato. O presidente começou do fim. No Bureau Político seria a última instância. A última instância para dar a conhecer. E tem um sinal que eu estava aqui a dizer, que é assim. A Comissão Nacional Preparatória é composta, quem coordena é o presidente do partido. E é composta pelo presidente do partido, que é o presidente João, e depois tem a vice-presidente do partido, depois o secretário-geral, depois vem a Comissão de Disciplina, Ética e Auditoria, depois tem o Bureau Político, depois do Bureau Político, se não estou enganado, está o presidente do grupo parlamentar, depois tem a secretária-geral da OMA, nesse conjunto, na comissão, a composição da Comissão Nacional Preparatória para o 9º Congresso, e por último tem o secretário nacional da JMPLA. E ainda também os primeiros secretários provinciais do partido fazem parte da Comissão Nacional Preparatória. Agora veja só, o presidente, outra infração, o presidente João, o que é que faz? Ele, como coordenador da Comissão Nacional Preparatória para o 9º Congresso, foi anunciar nos membros do Bureau Político, que também são membros da Comissão Nacional Preparatória, que ele vai se candidatar. Quer dizer, isso quer dizer, eu nunca vi isso, nunca vi.
E é falta de ética, e mais, e mais. O que é que me parece? Me parece que o presidente João, mais um grupo de camaradas do secretariado, estão mesmo a coagir os membros do organismo, que é o organismo colegial, que é o máximo, o Bureau Político, e até mesmo os membros do Comitê Central, e mesmo nas bases e nas estruturas intermédias, para que façam até inclusive um outro erro, façam inclusive campanha fora da época. Eu acho que o João Lourenço vai ser candidato à sua sucessão. Mas eu compreendo o João Lourenço. Eu compreendo. Até porque eu conheço as razões porque ele tem que continuar. Quais são? Fora do poder, o João Lourenço corre risco de vida. Eu não tenho qualquer dúvida sobre isso. Finalmente, as múltiplas candidaturas. Higino Carneiro é uma daquelas figuras que se posiciona, no entanto, não tem esta divulgação nos meios de comunicação social. Mas múltiplas candidaturas não significa democracia. Nós em Angola fazemos essa confusão. Como é que antevê que poderá ser este congresso dos camaradas em dezembro próximo? O MPLA virou uma espécie de camaleão, né? Foi mudando em função da cor do momento. A elite mais conformada é exatamente a elite intelectual, coisa que a gente não vê tanto na Guiné-Bissau ou mesmo em Moçambique. Sim. Nenhuma organização política com legado dessa natureza continua no poder, sem saúde, sem educação, com gente a morrer à fome. E é por isso que manifesta... Ou seja, com os indicadores os piores que podiam existir, e nós não estamos a falar de um país sem recursos, porque nós temos um poder que hoje persegue a sua diáspora. Aliás, tu sabes do que eu estou a falar, Vítor. Claro, sim, sim. Que até a diáspora é perseguida. Quer dizer, então, mas que país é esse em que as pessoas vão acreditar numa eleição organizada por gente que persegue até a diáspora, por gente que cria presos políticos, por gente que não prioriza o povo. Não há sinal absolutamente nenhum que isso possa inverter e, portanto, não há aqui mais... Eu vou te dizer, Vítor, isso é muito simples. A eleição democrática, há uma série de pressupostos para uma eleição ser democrática. E entre os pressupostos para essa eleição de ser democrática, o primeiro é essa sociedade ser democrática. Porque o Higino é do MPLA, tem a história, até se calhar é capaz de ter mais história dentro do MPLA do que o João Lourenço. Tem a história do MPLA suficiente para ser uma referência em qualquer meio de comunicação social. Mas não é porque o João Lourenço não deixa. Não vale, andemos aqui com muitas voltas. É isso que se passa. Então, se eu não sei como é que a oposição, sinceramente, ganha essa ilusão. Mas, enfim, pronto. Não, como é que vai ganhar? Direito constitucional ter ilusão. Mas como é que ela ganhará se o manifesto diz que ela também não está interessada porque faz parte desse jogo e faz tem parte interesse... do regime. Faz parte do regime, sim, faz parte do regime. Ou seja, essa oposição é a oposição que dá jeito para vender cá fora, porque é preciso vender aos ocidentais, até para espiar os pecados dos ocidentais, de que Angola é uma democracia, e eles depois justificam, porque é muito fácil eles negociarem com um ditador ou com um autocrata dessa natureza e explorarem melhor as riquezas de um país do que negociarem com um democrata, como, por exemplo, John Mahama do Ghana, né? Muito mais difícil os ocidentais tentarem explorar as riquezas do Ghana sem ali uma oposição firme e uma oposição e posição firme do presidente do Ghana. Agora, quando não se tem legitimidade, qualquer coisa tem de ser. O país caminha num momento particular da sua história política, em que o MPLA vai ter o seu congresso agora em dezembro. Já se anunciou, com toda uma pressão social, finalmente
as múltiplas candidaturas. E Gino Carneiro é uma daquelas figuras que se posiciona, no entanto não tem esta divulgação nos meios de comunicação social. Como é que antevê que poderá ser este congresso dos camaradas em dezembro próximo? Eu acho que vai acontecer no congresso do MPLA aquilo que aconteceu agora no congresso da JMPLA e no congresso da OMA. Ou seja, há um simulacro, uma simulação de múltiplas candidaturas. Sabes o que é que aconteceu no congresso da OMA, que foi o mais recente, né? E que depois, mais lá à frente, lá no final, essas múltiplas candidaturas viram a candidatura única, foi o que aconteceu no congresso da OMA. Eu creio que eles, e como fizeram esse ensaio e deu certo na perspectiva deles, né? Naturalmente. Ficou muito feio. Mas eles não têm... Já não têm vergonha mais. Não têm questões morais. Questões éticas, morais, deontológicas, não moram naquelas paragens. Simularam e tal, começaram por ser 3 candidatas, e depois 2, e 2 virou uma. Uhum. Eu creio que pode ser isso que eles estão a preparar para o congresso do MPLA também. Mas se o congresso da JMPLA, que foi fraudulento, que houve um protesto por parte de um dos militantes, presumo que seja do Namibe, mas depois aquilo deu em nada. Sim, e tudo pediram mais, para ficar calado. para ficar calado e tudo mais. A OMA foi a vergonha que foi agora muito recentemente. Sim. Não acha que no congresso do MPLA a coisa poderá ser diferente do ponto de vista da intolerância? Não acho, porque o MPLA não é um partido. Não é, de todo, não é. Nem sequer dá sinais de querer democratizar-se. Esse pseudo-sinal de múltiplas candidaturas. Mas múltiplas candidaturas não significa democracia. Nós em Angola fazemos essa confusão. Vemos que há muitas candidaturas, logo a democracia. A democracia tem um princípio básico, que é a igualdade. E se não há igualdade entre as candidaturas, não há democracia. E as candidaturas, nesse caso a candidatura do Higino Carneiro, que eu conheço e que cumprimento a partir daqui pela coragem, essas candidaturas não são colocadas em pé de igualdade. Imagina tu, Vítor, se o António José Seguro e o Marques Mendes concorressem em desigualdade, com vantagem para o Marques Mendes, porque era o candidato do partido no poder, nesse caso do PSD. É claro que o António José Seguro nunca seria presidente de Portugal. Seria um simulacro, que eu acho que é o que o MPLA está a fazer. O MPLA já é um simulacro a partir do momento que não há igualdade de tratamento. Nunca se falou de António Venâncio. Não há democracia sem igualdade. Se não há igualdade, não há democracia. Ou seja, o MPLA quer simular que vai ter democracia, porque há muita gente que parte do princípio que democracia é só ter muitas candidaturas, como acontece no Estado. Nós temos nas eleições gerais, que é outro erro de Angola. Angola não tem e nunca teve, nesses processos desde 2010, eleições presidenciais. Angola não tem eleições presidenciais. É o primeiro da lista das legislativas do partido que ganha que se torna presidente. Nós escolhemos um partido. Aliás, quem escolhe aquele presidente é o partido. Não são os cidadãos eleitores em geral. É o partido, e nem é o partido em congresso, porque os cabeças de lista e de acordo com o estatuto dos partidos todos não têm que necessariamente ser eleitos em congresso. São eleitos por aquela estrutura de comissão política, comitê central, chamem o nome que se chama. Hoje estive a ler um texto que falava que... Agora, Moçambique tem eleições presidenciais. Sim, tem gerais, na verdade. Mas tem presidenciais, tem legislativas, tem autárquicas. Autárquicas e tudo, sim, é diferente nesse sentido. Por isso é que eles estão mais avançados que nós. Pois. Hoje estive a ler um artigo segundo o qual o presidente João Lourenço não estará em condições de se candidatar porque está a ferir o estatuto. Aliás, não seria novidade, não é novidade nenhuma, mas que ele não se vai candidatar exatamente por causa dessa irregularidade. Será que
bom, uma vez mais, há que ter alguma esperança nesse sentido. E quem serão, na verdade, as pessoas que neste simulacro de Congresso poderão eles aparecer para presidente do partido, na sua ótica? Não, eu acho que o João Lourenço vai ser candidato à sua sucessão como presidente do MPLA. Eu estou convencida. Então não entra na questão da bicefalia depois? Que ele vai ser candidato. E, aliás, o facto dele ter alterado o estatuto e justiça seja feita ao Valdir, que impôs que ele clarificasse isso na convocatória, porque quis fazer uma coisa tipo debaixo do tapete e tal, distraindo os próprios membros do Comitê Central, justiça seja feita ao Valdir. O facto dele ter sentido necessidade de alterar o estatuto, aquele artigo do estatuto que não condiciona a liderança do partido ao cabeça de lista, é por si só um indicativo de que ele quer continuar a liderar o partido. Mas eu compreendo o João Lourenço, eu compreendo. Até porque eu conheço as razões porque ele tem que continuar. Quais são? Fora do poder, o João Lourenço corre risco de vida. Eu não tenho qualquer dúvida sobre isso. Nós criamos uma sociedade de uma intolerância atroz. Somos intolerantes a qualquer... Aliás, a perseguição a mim é um exemplo dessa intolerância. Se não pensa como eu, se não conjuga os mesmos verbos que eu, se não dança a minha música, se não me aplaude, se não me bajula, é um inimigo, é um elemento a ser abatido. Este é o princípio político que existe em Angola. E o João Lourenço não criou isto, mas a cimentou. E ele sabe isso. E ele sabe que fora do poder, provavelmente as poucas pessoas que lhe vão defender sou eu e tu, porque nós não queremos uma sociedade de vingança. Nós queremos uma sociedade de justiça. E o angolano é muito vingativo. Luzia, minha tia do coração, minha mãe, vamos só já clarificar as coisas. Eu também não vou nada lhe ajudar com o comportamento que ele está a ter. Não vale a pena. Dessa forma não vale a pena. Eu sou claro. Contra as vinganças. Não, vingança... Nós não vamos criar uma sociedade saudável se continuarmos com essa vingança do género da que o João Lourenço fez aos Eduardo Santos. Esse não é o nosso caminho. Sim, esse não é o nosso não ajuda caminho. Nenhuma. Nós temos que parar com esse paradigma. Ou seja, criar um novo, fazer uma ruptura completa e criar um novo paradigma. Ou seja, o presidente João Lourenço está com um medo brutal e... Que lhe façam a ele o que ele fez aos outros. Simples, como isso. No mínimo, de exilar-se logo a seguir. Logo, ele precisa, o seu único escudo, o seu maior escudo que ele tem é o poder. Mas por quanto tempo? Ele também já não vai viver 30 anos, né? Pensa, pode fazer isso o tempo que ele viver. Sim. Creio que a equação dele será essa. Por isso, eu acho que ele vai ser candidato nas eleições do MPLA de dezembro, e eu acho mais do que isso, eu acho que ele vai ser candidato único nas eleições em dezembro, mais lá para frente, agora essa gente toda, o Almeida, o Venâncio, o Gino, meu padrinho de Natal, a quem eu agradeço a prenda que ele me mandou, todos esses mais lá à frente vão ficar pelo caminho. Não vão ficar por vontade própria. É porque o sistema está feito de tal forma que eles vão ser simplesmente aniquilados. Não estou a dizer aniquilados fisicamente, né? Mas estou a dizer em termos de candidatura. Mas isso não pode, e não me espantaria nada. Não pode desencadear aí um sentimento de raiva e a tal questão que o manifesto Mas o problema é a cobardia que há dentro do MPLA. Sim. Olha, eu conheço muita gente do MPLA. Dirigentes, não, aliás, eu cresci dentro do MPLA. Sim. Essas pessoas, quando estão aqui em Lisboa e eu vou almoçar ou jantar com eles, eu ainda não encontrei uma única pessoa que falasse bem do João Lourenço. Não, desculpa, eu também não encontrei ninguém. Então, nenhuma. Não, e algumas delas trabalham lá com ele. São nomeadas por ele. Eu não encontro uma única pessoa que fale bem do João Lourenço. Mas depois são exonerados hoje e amanhã são nomeados para outra pasta. E assim eu digo, mas espera lá, eu é que não estou a bater bem? Ou de repente criamos um país de cobardes e eu não me apercebi? Que Luzia, mudando... Isso porque somos muito egoístas.
nós não temos o sentido da coletividade da pátria. Não temos, perdemos isso. Já tivemos, aliás, a luta de libertação foi feita muito à custa desse sentido da pátria, da liberdade de um, que é a liberdade de todos. Hoje, os lexos, e depois são egoístas de futilidade, né? De ter lexos, de andar, viajar na primeira classe. São coisas tão banais, tão sem sentido. Aliás, tu sabes essa história, mas eu vou contar aqui porque as pessoas não sabem, mas tu sabes. Há um membro do Comitê Central que é jovem, que diz que se não fosse membro do Comitê Central não andaria de iate. Não, é tão fútil, tão primário, né? E este membro do Comitê Central disse-me que, Vitor Hugo, ficamos assim como você está. Você gosta muito de tênis Converse, gosta exatamente de relógio Rolex e andar de iate. Pois, então não é possível com esta gente construirmos um país melhor. E depois o que é que fazem? Compram todos casa em Portugal, né? Até gestores da TPA têm as famílias aqui, depois são colegas dos meus netos, né? Eu começo a cruzar. Mas, por outro lado, a tal falta de empatia que você fala, eu acho que é muito motivada pela, digamos assim, por termos no executivo e termos, se calhar, também o chefe do executivo que viveram muito mal. Quer dizer, eram pobres, está a ver? Muito pobres. Eu não estou a dizer que todos pobres é assim. Só que não é verdade que a gente tenha posto muitos pobres ou muitos ricos à beira de muito dinheiro ou de muitas oportunidades. Está a ver? Então, eu, neste caso, não estou a falar só do chefe do executivo, estou a falar no geral. Portanto, quando há muito dinheiro e nós não percebemos bem, eu digo, epá, se este dinheiro todo, vou mandar reparar a casa do vizinho, manda também reparar aqui o palácio primeiro. Não havia dinheiro, os cofres estavam vazios. Mas logo que o presidente entrou, mandaram remodelar o palácio e mudar mobílias, por exemplo. Havia falta de dinheiro, por que não mandou remodelar umas escolas? Por exemplo, eu lembro-me, quando eu estava na indústria, há muitos anos atrás, mandaram 6 carros, 6 Brasílias. Eu também não tinha carro na altura. Mas o que é que eu fiz? Mandei os Brasílias todos para as empresas, e eram muitas empresas. Mandei 2 para o Bambo, 2 para Benguela e 2 para Luanda. Pronto. E eu fiquei sem carro. Tu precisas de uma burra. Então, mas quer dizer, isto não é uma questão de ser burra, é uma questão de sermos racionais e termos empatia. Eu não tinha problemas, porque eu até tinha carro, já tinha tido um carro que depois, até por acaso, foi um irmão meu com falta de experiência que bateu com o carro em segunda mão, mas tinha, ainda jovem, tinha tido uma boa vida, tive motoristas antes da independência, então eu estava habituada. Agora, as pessoas, quando não estão habituadas, pensam, o que é que eu vou tirar daqui? O que é que eu vou tirar daqui? E o tirar daqui não é dizer que roubar o dinheiro assim diretamente. Muitas vezes é através de obras, é através digamos, de arranjar pessoas para prestarem serviços, ainda que sejam ou família ou testas de ferro, não é? Para a limpeza aqui na Sonangol, havia empregados da Sonangol. Agora acabou, vou pôr a empresa do general tal, já aconteceu no tempo do general. Ou seja, general Júlio de Matos, com o general Ndalo, com o general. Ciclo funciona igual. Então, vamos começar não é roubar, mas é o tráfico de influências. Portanto, então, por aí há essa ambição. E as pessoas começam a fazer o que não é prioritário, a pensar no dinheiro. Agora vem as eleições, é muito rápido. Vem as eleições já para o ano que vem. Uns estão a dizer, se calhar, vamos matar com um tiro, 2 coelhos. Primeiro, fazemos qualquer coisa para depois inaugurar e ficamos bem vistos perante a população. E essas coisas também nos vão fazer ganhar dinheiro, que é o último dinheiro, possivelmente, quem sabe. Pois. E eu vou lhe dar outro exemplo. Eu, em 2015, quando saí da IPEX, os 4 anos que eu estive lá, depois de ter regressado dos Estados Unidos, eu consegui construir nós tínhamos dinheiro das multas, e mandámos metade, 50% para as finanças, os outros 50%. Os administradores ficavam com o dinheiro, comigo acabou. Se nós ganhamos bem, no final do ano, todo mundo bónus. Todo mundo tinha preguiça de trabalhar. Eu entrei, andaram o país todo, iam a todo lado, ver o que é que se passava, como é que estavam os projetos. Ou seja... Não, espera só. Pois, porque todo mundo recebia, número 1. E depois, o prédio. Foi feito o prédio. Temos um prédio com 7 andares e cave e mais um prédio com elevadores que sobem. Sabe o que aconteceu? Moderno. Agora, fico estupefata. Obviamente que o presidente autorizou, né? As finanças vai dar
ou já deu 9 milhões de dólares à ANIP, ao Apex, desculpa, a ex-ANIP, a Apex, para modernizar o prédio. Quer dizer, deve estar louca. Eu convido todo mundo que está a ouvir. É uma forma de desviar de forma oficial, não é? Olha, eu convido todas as pessoas que estiverem a ouvir isso, se não tiverem começado a partir, para irem lá ver se aquele prédio não é moderno e que a cooperativa está a precisar. Nós temos um único prédio, que é o ao lado, que consegue pôr os carros de elevador para cima e para baixo, inclusive, além dos dois embaixo. Eles vão gastar 9 milhões de dólares para modernizar um edifício que tem 10 anos, moderno. Na Apex. E aí está a questão das prioridades dentro das necessidades que o país tem. Não, dá licença. E só para dizer, o atual presidente da Apex, o Sr. Gueva, teve a coragem, eu evitava sempre dizer isso, mas já agora vou dizer, porque depois disso eu já não me vou calar. Teve a coragem de me pedir para eu tirar uma multa, porque não era eu que ia lá ver, a um sócio dele, que na altura tinha prometido levar 100 mil dólares para investir lá em Angola. Mas nunca pôs lá dinheiro nenhum. Mas fazia transferências posterior, de dividendos. Então, todos os que não puseram dinheiro lá, nós confirmamos que o Banco Nacional de Angola se puseram ou não, e se não punham dinheiro, mas estavam a mandar dinheiro para fora, nós mandamos fazer fiscalização. Contabilistas, tudo para ver o que é que se estava a passar. Ele não quis pagar. Quando eu tirei a licença, sabe o que ele fez? Meteu em tribunal, não ganhou. Logo que eu saí, o senhor Editor dos Costa mandou tirar, deu orientações lá na IPEX para tirarem a queixa do tribunal. E para a pensão que estão a vingar de mim, pô-lo agora lá para presidente. Quer dizer, um indivíduo, desculpe lá, que é desonesto. Quer dizer, o dinheiro saiu de onde? Porque mesmo uma empresa de prestação de serviços que venha só para pensar com a cabeça, tem que ter dinheiro para alugar uma casa, para um carro. Como é que vem sem dinheiro e transfere dinheiro todos os anos? Bem, isto agora fica já assim. São perguntas legítimas. Eu vou deixar, doutor Luís, deixa-me só aproveitar. Não, mas isso é muito importante, desculpa, é muito importante. E quem diz isso, todos os dirigentes ao mais alto nível, já vieram ter comigo para isso. E eu não vou falar mais sobre. Porque as eleições democráticas só existem em democracia. Não existem eleições democráticas em ditaduras. Quem é que As ditaduras não realizam eleições democráticas. E realizam fraudes, realizam farsas, que é o que nós estamos à espera que vai acontecer em 2027. Agora, a oposição, para eles conveniente, né? Porque dá trabalho pensar, é preciso inteligência para derrubar um regime da natureza do nosso regime, para derrubar um MPLA, que é um partido muito, muito astucioso. Não é fácil. Não é fácil. A teologia está a dizer que, de facto, se o povo não for à rua em 2027, não haverá mudança no país e que a oposição é conivente de toda a situação que estamos a fazer porque não tem conseguido fazer o seu trabalho. Eu não estou a falar 2027. Eu estou a falar que em qualquer altura as revoluções não têm que ter data marcada, não têm que esperar até 2027. É porque nós chegamos a um patamar de sofrimento completamente inaceitável, em que as pessoas já não podem suportar mais. Nós vivemos num país que não tem uma grande população. Nós temos menos de 40 milhões de habitantes para a dimensão de Angola. A dimensão da Nigéria é 2/3 daquilo que é Angola. A Nigéria tem mais de 200 milhões de habitantes. A Nigéria tem 18 milhões de crianças fora do sistema de ensino. Angola tem menos de 30 milhões de habitantes. E Angola tem quase 5 milhões de crianças fora do sistema de ensino. Se Angola tivesse a população da Nigéria, mesmo sendo maior que a Nigéria, Angola teria qualquer coisa como 40 milhões de crianças fora do sistema de ensino. Ou seja, proporcionalmente, nós somos o país do mundo com mais crianças fora do sistema do ensino. Isso não se resolve com eleições. Isso resolve-se mudando o modelo político e de desenvolvimento. E o modelo político e de desenvolvimento que a oposição e partido do poder querem é este que é incapaz
de dar dignidade aos angolanos. Mas os partidos da oposição não têm dado algum sinal de alguma pressão no sentido de não tolerarem mais as investidas do MPLA no sentido de manter o status quo? Mas o problema não é o MPLA, o problema é o regime. O regime angolano não é feito só pelo MPLA. O regime de um país é feito por todos os seus atores políticos. Todos aqueles que são atores políticos fazem parte do regime de uma sociedade, seja ela grande, pequena ou média. Agora, o que nós estamos a ver, o que a oposição está a tentar vender, e o nosso manifesto não é contra a oposição, é contra o regime. O que a oposição está a tentar vender é a ideia segundo a qual que o problema é tirar o João e pôr o Fernando. O problema nunca foi esse. Não é um problema de pessoas, não é um problema de protagonistas. Nós não queremos mudar os protagonistas. Nós queremos uma mudança de regime, uma mudança de modelo político e de desenvolvimento, que eu não ouço, não há essa vontade da oposição. A oposição quer tirar o MPLA e entrar e manter o regime como está. Como é que se pode operar esta mudança? Isto tem que ser uma revolução popular. Mas quem é que vai liderar esta revolução? Os angolanos têm que fazer... Vítor, meu filho, eu não acredito que em 38, 39, o FUNOAP, o Fundo das Nações Unidas para a População, diz que somos 40 milhões. Ok. Admitindo que somos, sim, 40 milhões. Eu não acredito que em 40 milhões de angolanos, todos esses 40 milhões estejam de acordo, querem que Angola continue com um regime centrado ou criado ou fundado para favorecer a elite política. E a elite política não é do MPLA. A elite política é tudo aquilo que faz parte da elite política. Eu não acredito que não haja dentro de Angola pessoas, e eu conheço algumas pessoas, que têm consciência que nós já batemos no fundo e que precisamos de sair deste fundo em que entramos, que todos nós somos corresponsáveis, e sair desse fundo significa mudança política de regime, significa criar um novo modelo político e de desenvolvimento, não centrado na elite política como nós temos hoje, mas centrada no cidadão, em que o cidadão seja o alfa e o ômega de qualquer projeto político. O guerreiro poderoso que, pela sua resistência e vontade inflexível de vencer, vai de conquista em conquista deixando fogo no seu rastro. Ele próprio escolheu esse nome em 1972 e fez jus ao significado do nome em todos os sentidos. A mãe de Mobutu era empregada de um hotel. Alegava-se que ele fugiu para Lisala para escapar do harém de um chefe de aldeia. A mulher que gerou o maior déspota sexual da África fugia ela própria de um homem que a tratava como propriedade. Quando chegou a Lisala, já estava grávida de pai desconhecido. Mobutu nasceu da fuga de uma mulher e tornou-se o homem que tratou quase todas as mulheres como um território a conquistar. Mobutu fez 21 filhos com 6 mulheres. Nas viagens pelo interior do país, os chefes locais ofereciam-lhe virgens. Mobutu concedia a si próprio o chamado droit de cuisage, o alegado direito feudal de ter acesso sexual às mulheres sob o seu domínio, incluindo virgens oferecidas pelos chefes locais. O sistema girava em torno dele. Ou melhor, ele era o sistema. Um ex-ministro do seu governo explicou a um jornal, o jornal The Time Magazine, o seguinte: o presidente exerce um droit du seigneur, uma metáfora quase feudal.
usa o sexo como instrumento para dominar os homens à sua volta. Recebes dinheiro ou um Mercedes-Benz e ele fica com a tua mulher e depois trabalhas para ele. Uns tratavam isso de luxúria, outros de perversidade máxima. Mobutu considerava isso inteligência política. Mobutu colecionava os segredos dos seus ministros dormindo com as suas esposas. Era como um serviço de informações e ele operava como um predador. Os maridos humilhados calavam-se e ao calarem entregavam-se, porque reclamar era o fim da carreira política, da liberdade ou da vida. Num sistema onde o poder de Mobutu era absoluto, o facto de querer a mulher de alguém significava que essa pessoa era importante o suficiente para estar perto dele. A humilhação era também uma prova de proximidade. A primeira mulher de Mobutu, Marie Antoinette, também chamada curiosamente de Mamã Mobutu, tinha 14 anos quando casou com Mobutu em 1955. Nesse mesmo ano teve o primeiro filho. Infelizmente, ela faleceu de ataque cardíaco a 22 de outubro de 1977 na Suíça, aos 36 anos de idade. Enquanto a sua esposa estava doente na Suíça, Mobutu já mantinha uma relação com Bobi Ladawa, com quem viria ter vários filhos, alguns ainda antes de 1977. A morte de Mobutu, de Mamã Mobutu, teve um forte impacto na imagem de Mobutu Sese Seko. Ele chegou a decretar luto nacional e durante algum tempo cultivou a imagem de viúvo fiel. Alegava-se que Mamã Mobutu era o amor da vida dele. Depois de algum tempo voltou a envolver-se com outras mulheres. A segunda mulher de Mobutu, Bobi Ladawa, tinha sido casada com o seu próprio tio. Bobi Ladawa era viúva do casamento com um dos tios de Mobutu Sese Seko. O homem que ficava com as virgens oferecidas pelos chefes locais do seu país casou com a viúva do seu próprio tio. Enquanto estava casado com Bobi Ladawa, a sua segunda mulher oficial, Mobutu mantinha simultaneamente uma relação com Kozia Ladawa, a irmã gêmea de Bobi. A mesma mulher, em formato duplicado, uma na cama do presidente, a outra na cama da concubina, as duas gêmeas na mesma casa. Mobutu casou com Bobi Ladawa a 1 de maio de 1980, na véspera de visita do Papa João Paulo II ao Zaire. Pediu ao Papa para presidir a cerimónia, o Papa recusou. O líder, que se auto-intitulava Pai da Nação e Salvador do Povo, cujo telejornal fechava todas as noites com a imagem dele a descer das nuvens como uma entidade divina, foi rejeitado pelo Papa quando pediu uma bênção para o seu casamento. O Vaticano disse não, mas Mobutu casou na mesma. Quando lhe perguntaram por que razão mantinha uma relação com Kozia, a irmã gêmea da sua mulher Bobi Ladawa, conta-se que Mobutu Sese Seko respondeu com uma lógica que era impossível contrariar dentro do seu próprio universo moral. Se o outro homem dormisse com ela, seria como se tivesse dormido com a minha mulher. E isso eu não posso permitir. Aquilo era controlo do território. Mobutu não podia permitir que outra pessoa tivesse acesso ao corpo de alguém que era idêntico ao da sua mulher. Então ficou com as duas. O homem que controlava um país com diamantes e outros recursos naturais precisava também de controlar dois corpos idênticos na mesma casa, não por amor. Pela mesma razão controlava tudo o resto, porque podia e ninguém lhe dizia que não. O homem que, em 1996, o ministro do seu governo, que temia ser demitido nas próximas nomeações ministeriais, viajou para o palácio de Badolite com uma mala contendo $1 milhão em dinheiro vivo como presente para Bobi Ladawa. Na nomeação seguinte, foi promovido a vice-primeiro-ministro. $1 milhão para a mulher do presidente. Resultado, promoção garantida. Ora, entre várias acusações inimagináveis para a compreensão humana,
temos a história do homem que Mobutu acusou de seduzir a sua mulher. Jean Nguza Karl Ibond era o segundo homem mais poderoso do Zaire. Poliglota, falava 6 línguas africanas, inglês, francês, holandês e alemão. Tinha um mestrado em Relações Internacionais pela Universidade Católica de Louvain, na Bélgica. Foi ministro dos Negócios Estrangeiros e era considerado o possível sucessor de Mobutu Sese Seko. Era o homem que o mundo via como o futuro do Congo. Em 1977, a imprensa internacional começou a citá-lo como herdeiro natural do poder. Mobutu leu esse artigo, não gostou, Nguza foi preso. A acusação oficial: ter tentado seduzir a primeira-dama enquanto simultaneamente conspirava a alta traição. Muitos analistas acreditam que a acusação sobre a mulher foi fabricada. O crime real era ter sido mencionado como possível sucessor de Mobutu Sese Seko. Mas a acusação de sedução da primeira-dama tinha uma função precisa. Mobutu precisava de mulheres para humilhar ministros. Agora usou a sua própria mulher como acusação para destruir o seu número 2, o possível sucessor. O que se seguiu durante o interrogatório está documentado e é completamente desumano. Nguza foi rejeitado a um tipo de tortura, melhor, Nguza foi sujeito a um tipo de tortura que alegadamente incluiu a inserção de um tubo metálico no órgão genital, através do qual era injetado jatos de ar para romper os vasos sanguíneos e choques elétricos nos testículos. A tortura terá deixado Nguza impotente. Nguza foi condenado à morte. Um ano depois, sob pressão internacional, Mobutu concedeu-lhe o perdão presidencial e nomeou-o ministro dos Negócios Estrangeiros. Da cela da morte para o gabinete ministerial. Surreal demais, mas esta história em particular não acaba aí. Em 1981, Nguza fugiu para o para o exílio em Bruxelas, na Bélgica. Escreveu por lá um livro, a denúncia, ou seja, Mobutu, a encarnação do mal zairense. É francês, eu não tenho aqui o domínio de francês. A denunciar as torturas e a corrupção do regime. Testemunhou contra Mobutu Sese Seko perante o Congresso dos Estados Unidos. O livro circulou, o testemunho foi registado e o Ocidente ouviu. Mobutu reagiu da única forma psicopata que conhecia. Perdoou Nguza, convidou a regressar ao Zaire, nomeou embaixador em Washington e depois primeiro-ministro pela segunda vez. Nguza Karl Ibond, que tinha publicado um relato das torturas brutais infligidas pelos homens de Mobutu, acabou por ser nomeado primeiro-ministro 2 vezes. O homem que escreveu um livro terrível sobre as práticas de Mobutu Sese Seko voltou para trabalhar para Mobutu. Não havia saída no sistema, nem sequer pela porta da denúncia. E depois, como toda a história perversa, veio a queda. Durante 32 anos, Mobutu controlava um país com diamantes, cobalto, coltan, ouro, petróleo, cobre e sexo. Em maio de 1997, as forças rebeldes de Laurent Désiré Kabila invadiram o país. Quando Kabila avançou, o que restava do exército de Mobutu não ofereceu praticamente resistência nenhuma. O exército do Zaire tinha 51 mil soldados em 1978. Mobutu reduziu para 23 mil em 1980. Por volta dessa altura, cerca de 90% dos soldados eram Mbadi, ou Ngbandi, a etnia de Mobutu, porque ele não confiava nas outras etnias do país para servir no exército. Não era um exército criado para defender o país, era um exército erguido para proteger Mobutu, a partir de dentro. As forças armadas do Zaire sofriam de baixa moral, agravada por salários irregulares, condições de vida deploráveis, falta de suprimentos e uma oficialidade corrupta.
Os soldados comportavam-se como uma força de ocupação brutal que se sustentava a si própria, roubando a população civil. E pasme-se ao saber do seguinte: a única unidade do exército paga regularmente e adequadamente era a divisão presidencial especial, a guarda pessoal de Mobutu. O resto dos soldados passava meses sem receber salário. Enquanto Laurent Kabila derrubou Mobutu, ele descobriu que a lealdade não era a palavra-chave que definia os generais e os políticos bajuladores que o rodeavam. O presidente intocável, que tinha construído uma rede de lealdades compradas com Mercedes e mulheres, descobriu que essa rede não resistia a uma guerra real. Os ministros a quem tinha tirado as esposas não o defenderam até ao fim. Os generais que enriquecera fugiram. Mobutu fugiu de Kinshasa em maio de 1997. Foi primeiro para o Togo, depois para Marrocos. A França, onde tinha um apartamento na Avenida Foch, uma vila na Riviera e outros bens de luxo, fechou-lhe a porta depois de uma mudança de governo. O homem mais poderoso de África descobriu rapidamente que um ditador deposto perde os amigos à mesma velocidade que as ganha. Ou que os ganha, que os ganha, claramente. Ou que os ganhara. Mobutu faleceu a 7 de setembro de 1997 em Rabat, Marrocos, de cancro na próstata. O cancro que o matou atacou exatamente o órgão com quem construiu o seu poder, com que construiu o seu poder. Morreu no exílio, sem país, sem reino, sem homens que comprou. O fogo que deixou no rasto consumiu a ele próprio. E para finalizar, alguns dos seus excessos. Mobutu era conhecido pelas viagens de compras a Paris via Concorde supersônico. Mandou construir o aeroporto de Badolita especificamente para poder receber o Concorde da Air France em voos fretados para Paris. Uma das razões documentadas para fretar o Concorde era ir ao dentista em Paris. França construiu uma pista de 3.200 metros no meio da selva equatorial africana para poder ir à França de Concorde. Nas viagens de compras, levavam uma enorme comitiva de familiares com toda a pompa inigualável. Enquanto a maioria dos congoleses vivia com menos de $2 por dia. Em 1974, com dinheiro dos cofres do Estado, Mobutu Sese Seko levou o Zaire aos célebres pugilistas Mohamed Ali e George Foreman para um combate até a contar para o Campeonato Mundial dos Pesos Pesados realizado no estádio 20 de maio em Kinshasa. O vencedor foi Mohamed Ali. Don King não tinha o dinheiro para pagar os cachês prometidos. Encontrou o financiamento em Mobutu Sese Seko, que concordou em pagar os $10 milhões com a condição do combate ser realizado no Zaire. O dinheiro veio diretamente dos cofres públicos. Mas isso não pareceu impactar a ninguém. Ali e Foreman receberam $5 milhões cada, valores recordes na época. E o detalhe que a história memorizou. Os cartazes promocionais do combate em francês representavam o evento como um presente ao povo zairense do cidadão presidente Mobutu Sese Seko. Bom, na verdade, Cabo Verde caiu 10 posições nesta última atualização, que para nós é um tombo, porque tem tido boas classificações neste ranking muito importante. Entretanto, este ano caímos 10 posições e tudo isto é sinal de que, afinal, podemos não estar assim tão bem como se tem propalado. E há sinais preocupantes, digamos, a pressão sobre os jornalistas, a precariedade laboral, a questão da falta de autonomia financeira dos órgãos privados, a questão da pressão política e, sobretudo, ataques a jornalistas nas redes sociais com os ditos influenciadores digitais, agora mais com a inteligência artificial. Isto tudo tem contribuído a minar, digamos, o seu ambiente mediático e o trabalho de jornalistas cá em Cabo Verde. O que temos registado é que são pessoas a publicar
como se fossem jornalistas nas redes sociais, e, entretanto, a confundir a opinião pública, e tudo isto leva com que as pessoas acreditem que este é o jornalismo. Então daí vai desembocar naquilo que a JOC, a Associação Sindical de Jornalistas de Cabo Verde, tem estado a defender, que é a literacia midiática e digital, chamar todos, o Estado, a sociedade civil, os responsáveis dos órgãos de comunicação e todos os que têm algo a fazer, que façam algo no sentido de levarmos a literacia midiática e digital às nossas crianças, começar desde cedo a educar as pessoas para a mídia e contribuir também para esta questão de saber identificar a desinformação, as fake news e consumir a informação credível e verídica. Achas que parte deste trabalho seja da responsabilidade dos jornalistas, mas há uma outra parte que é mesmo do Estado, que é essa de reeducar e consciencializar a sociedade? Sim, a parte dos jornalistas, sim, nós estamos disponíveis a levar o conhecimento, porque na verdade quem elabora, quem trabalha neste campo são os jornalistas, talvez são os jornalistas que devem levar este conhecimento, mas o Estado deve garantir condições para que o jornalista leve este conhecimento, para que o jornalista possa contribuir também para esta educação. Uhum. E o próprio Estado, o que é que está a acontecer? Portanto, o Cabo Verde tem hoje, tem há uns anos já, um novo governo, um governo do MPD, que com o primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva, que tenta a sua reeleição. Basicamente, o que é que a classe política pretende dificultando a vida dos jornalistas, não tendo os jornalistas acesso a meios de trabalho? Digamos que o Estado tem apostado, sim, nos órgãos públicos de comunicação social, apostado na rádio e televisão cabo-verdiana, com a atualização dos contratos de concessão, nem for precisamente devido a algum investimento, mas tem faltado o investimento, o apoio aos órgãos privados, porque entendemos que os órgãos privados também têm uma função muito importante, têm um trabalho a fazer nisto que podemos chamar de pluralismo, trazer outras visões, outras fontes. A verdade é que os órgãos públicos ficam naquilo da agenda oficial, da política e não se... Mas achas que o problema de não se apostar, não se investir, não se contribuir no investimento para a imprensa privada seja algo propositado exatamente para asfixiar e deixar a imprensa privada com dificuldades para não poder fazer o escrutínio do exercício governamental, ou é mesmo por falta de condição, de capacidade financeira, por exemplo? Eu acredito que não há vontade. Agora, o que é que poderá estar por detrás nesta falta de vontade? Talvez só os responsáveis políticos poderão dizer. A verdade é que tem havido falta de vontade, não tem havido apoios aos órgãos privados como deveria haver. Isto é real, basta ver o que é que o Estado dá à televisão pública e à rádio pública e à Infopress e o que é que se ajuda os órgãos privados. Há uma diferença abismal, uma diferença muito abismal, e acredito que é necessário ver isto. Outra questão que acredito que o poder político poderia ver é essa questão que tem estado a opor os jornalistas e o Poder Judicial, que é a atualização da lei, né? Falo dos artigos 112 e 113 do Código de Processo Penal, em que um diz que enumera, não é? E quem está abrangido pelo segredo de justiça, por aí vai, e depois diz que no 113 diz que quem divulgar partes de um processo em segredo de justiça incorre ao crime de desobediência qualificada, e ali não exclui os jornalistas. Então tudo isto põe-nos numa situação em que ficamos dependentes do entendimento de cada um, e o que é que temos visto é a Procuradoria-Geral do Ministério Público a vir atrás dos jornalistas que abordam determinados temas e estranhamente sempre que estão envolvidas determinadas figuras. Mas isso não é um assunto novo, portanto, lembro-me que já aqui há um ano ou 2 anos mais ou menos teremos falado sobre este ponto muito, muito particularmente. Não há vontade, por exemplo, da Assembleia Nacional, dos deputados poderem rever esta lei e fazer essa atualização no sentido de... Eu acredito que não há vontade, porque há vários anos, eu estou na JOC há 7 anos,
desde o início, temos feito intervenções públicas, já fizemos uma manifestação, já fizemos várias declarações públicas, já pedimos, já fizemos encontro com os órgãos políticos, mas nada muda, ninguém apresenta uma iniciativa para clarificar, para atualizar esta questão da lei. Até parece que o poder político está à vontade nisto tudo, está feliz com isto tudo, enquanto os jornalistas debatem aqui com o poder judiciário, o legislador fica em cima do muro a assobiar por lado. Há aqui uma questão que um internauta coloca relativamente à importância do jornalismo, ou da imprensa, de modo geral, não é? Na consolidação do Estado de Direito Democrático. Portanto, faz toda a diferença para si um jornalismo que trabalha dentro dos ditames de isenção, pluralidade, proximidade, faz toda a diferença no Estado de Direito. O Estado de Direito Democrático em Cabo Verde começa a ficar beliscado com este recuo nas percentagens em que a imprensa cabo-verdiana ficou votada? Não, eu acredito que os resultados deste relatório último dos Repórteres Sem Fronteiras faz-nos todos refletir e sobre o papel que cada um tem na melhoria do ambiente mediático em Cabo Verde. E, porque todos sabemos que a democracia, o jornalismo é importante para a democracia, né? O jornalismo acaba por funcionar como o guardião da democracia e quando o guardião está ferido, a democracia fica desprotegida. Então o Estado deve garantir condições para que o guardião da democracia esteja em condições de fazer o seu trabalho e contribuir para a saúde, né? Uma melhor saúde da nossa democracia e no final todos nós sairemos a ganhar porque teremos um ambiente favorável. Ok, Jeremias, muito obrigado por este direto aqui em várias plataformas digitais. Nós também, no exercício independente que fazemos, procuramos, ainda aqui com as nossas dificuldades, trazemos este exercício de forma muito imparcial. Muito obrigado, um abraço, estamos juntos. Um abraço, bom programa e estamos juntos sempre na luta pela liberdade de imprensa na nossa comunidade. E na sexta-feira faremos um debate também passando pela TVA, já com a televisão interligada e tudo mais, para percebermos como é que está o jornalismo a nível dos palopes, com um painel aqui também nos estúdios, se agora aguentam. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço.